Oi, gente. O governo Lula recuou naquela medida que acabava com a isenção de 50 dólares para importações internacionais, que a gente sabe que era muito utilizada por certos vendedores da AliExpress, Shein, que muita gente aqui no Brasil fala Shein, né? Mas enfim, é Shein, pelo que eu soube, né? Mas enfim, Shopee, entre outros, utilizavam dessa artimanha para não pagar impostos em compras menores. De qualquer forma, o governo estava sofrendo muito desgaste e a reportagem da Folha também relata, e é interessante, que Lula ficou aborrecido dessa medida ter sido anunciada sem o aval dele. E é uma medida muito impopular, muito impopular. É claro que existem muitas formas do governo trabalhar com essa questão da taxação de importações. Uma das coisas que o governo faz é que qualquer coisa que supera 50 dólares não é isento, mas como é taxado por amostragem, não é? Acaba que quem dá o azar de ser identificado na sua encomenda acaba sendo taxado em 60%. Eu venho pensando sobre esse assunto e eu fico pensando que se acabasse a taxação por amostragem, um elemento de sorte, mas a taxação fosse reduzida de 60% para uns 30% para importações que ultrapassassem 50 dólares, você poderia legalizar mais as importações, aumentar a arrecadação do governo e não sobretaxar as importações. Quer dizer, talvez exista uma solução melhor para lidar com essa quantidade gigantesca de importação que está vindo para o Brasil e que, como eu expliquei em meu vídeo anterior sobre esse assunto, quando a gente compra no exterior e não existe nenhum tipo de taxação, está criando emprego lá, em vez de estar criando emprego aqui. A riqueza brasileira está sendo transferida para lá. Então, algum tipo de taxação tem que existir, mas 60% pode ser excessivo. E Lula quis manter essa isenção dos 50 dólares porque ela era muito aproveitada, principalmente pela classe média baixa, né? A decisão de retomar a isenção de remessas teve como pano de fundo a recusa do mandatário de penalizar a camada mais pobre, além de uma dose de pressão da primeira-dama, Rosângela Janja, né? O governo Lula anunciou na manhã dessa terça-feira o recuo e manteve a isenção das remessas internacionais de até 50 dólares de pessoa física a pessoa física. O ministro da Fazenda afirmou na ocasião que a manutenção da isenção havia sido uma determinação do presidente Lula, então, uma decisão de Lula, né? O mandatário esteve reunido na noite anterior com a equipe econômica. Durante o encontro, Lula reclamou que o fim da isenção atingiria a população de baixa renda e classe média baixa, principais grupos consumidores de produtos das plataformas como Shopee e Shein. Eu fiquei sabendo que é Shein, né? Ela dentro. A tradução seria essa, né? Também foi apontado que setores de renda mais alta podem viajar no exterior e fazer suas compras de produtos importados com uma cota de até 1.000 dólares. Curioso que eu achava que a cota era de 500 dólares. Aumentou para 1.000 dólares? Não sabia que tinha aumentado para 1.000 dólares. Da última vez que um amigo meu foi para os Estados Unidos, que ele tem família lá, ele tinha me dito que era 500, mas isso já tem muitos anos, né? Lula se indignou com o fato de que uma nova medida havia sido anunciada sem que tivesse o aval da Casa Civil da presidência, provocando desgastes ao governo, que precisava recuar na sequência. Em uma reunião ministerial, Lula já havia reclamado de ministros divulgarem genialidades sem consultar o Planalto. Eu penso o seguinte, eu penso que recuar foi uma medida inteligente, porque realmente estava causando muito desgaste, e que deve-se pensar em relação àquilo que supera 50 dólares, talvez uma taxa mais moderada, como eu falei no início desse vídeo, mas acabar com a taxação por amostragem, né? Você tentar um mecanismo que você taxasse tudo, o que aumentaria a arrecadação, mas reduzir a alíquota para também não ser tão punitiva. Penso que essa solução para encomendas de valor maior seja uma solução que pode proteger a indústria e a economia brasileira e a capacidade do Brasil de usar esse dinheiro para investimentos sociais e, ao mesmo tempo, não penalizar quando são produtos que muitas vezes podem não ser produzidos no Brasil ou não ter necessariamente escala no Brasil para atender o mercado interno.
Isso deve ser pensado com inteligência, né, para se solucionar essa questão. Mas eu entendo que foi uma medida inteligente, e a questão da popularidade, como eu venho insistindo aqui no canal, é uma questão muito importante para a presidência. O presidente tem que fazer esforços e ter estratégias de ser popular, porque ao ser popular, não só ele favorece eleições futuras no Congresso, no Senado, para prefeitos e tudo mais, do campo progressista, mas ele também se fortalece na negociação com o Congresso para aprovar coisas como o arcabouço fiscal, que acabou de ir para o Congresso, e é muito importante que seja aprovado para o Congresso para acabar com o teto de gastos, que era uma regra fiscal medonha. Enfim, mais informações sobre isso no comentário fixado, e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Tchau, tchau, gente.